Olá, no ar o Ecocidade. No programa de hoje vamos falar sobre os resíduos têxteis. Segundo o Sebrae, por ano são produzidas 170 mil toneladas de retalhos no Brasil e 80% desse material vai parar nos lixões. Para debater esse assunto, recebemos o gestor ambiental Jonas Lessa, cofundador da empresa Retalhar. Obrigada pela presença, Jonas. Obrigado vocês pelo convite. Também com a gente a figurinista Lu Bueno, idealizadora do projeto Banco de Tecidos. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, para começar, queria que vocês explicassem o que são os resíduos têxteis. Bom, resíduo é todo material que sobra das atividades humanas e, no caso, resíduo têxtil é qualquer sobra de tecido. O material é adquirido com alguma finalidade, mas nem todo ele é utilizado ou ele é utilizado até determinado ponto e, a partir de então, ele passa a ser um resíduo, ou quando ele é descartado ou quando ele perde a utilidade para o consumidor. Tá. E existem vários tipos de resíduos têxteis? Eu vou discordar, não, vou completar um pouco o que o Jonas falou. Com o trabalho do banco, a gente precisou separar um pouquinho o que é resíduo do que é sobra. Porque lá dentro a gente não trabalha com o resíduo, que é o que a gente entende que não dá mais uma volta a servir de costura novamente. Aí ele se torna resíduo e precisa de uma outra solução. O que ainda serve de costura, que são as sobras, aí a gente consegue dar mais uma ou duas vidas para esse trabalho. E tem mais um tipo, né? Que é o resíduo pós-consumo, que é justamente o foco do trabalho da Retalhar. Existe o pré-consumo, que é o resíduo que é a sobra do que uma confecção compra e não consegue utilizar na sua produção. E aí a confecção produz, o consumidor adquire aquele produto, ele vai usar e em algum momento aquilo vai perder a utilidade. Então tem o resíduo pós-consumo, além do pré-consumo, que seriam as aparas têxteis, né? Entendi. Durante aí a pré-produção, a produção em si, tem alguma forma de o resíduo têxtil ser evitado? Tem. Hoje em dia existem inclusive softwares que fazem a modelagem de acordo com o que vai ser produzido e ele já pensa a minimização do descarte, porque você tem rolos de tecido retangulares, digamos assim, e isso precisa ser cortado de acordo com o que vai ser produzido. Inevitavelmente tem perdas nesse processo, mas o software já busca minimizar esse desperdício. Mas existe um problema grave que esses softwares são caríssimos e só quem pode utilizar são as grandes confecções. As médias e pequenas, que é a maioria que a gente tem no Brasil, sobretudo, elas não têm acesso a esse tipo de software com tanta eficiência. E aí esse é o outro gargalo que a gente tem que ajudar a resolver. E trazendo um pouco mais para o pé no chão, para o que está ao alcance desses pequenos produtores, existe uma questão de conscientização. O resíduo ele é muito aumentado, digamos assim, em volume, porque não há uma conscientização sobre separação de material, por exemplo. Então, tem muita confecção que mistura resíduo de banheiro com sobra de comida com tecido. E aí, inviabiliza qualquer forma de reaproveitamento. No Brasil, como está o acesso a essa tecnologia? É caro, como a Lu falou. Tanto a tecnologia quanto o conhecimento. O conhecimento não é caro, mas não há investimento, as pessoas não têm acesso a isso. Especialmente nessa cadeia da costura, a gente sabe que há a grande maioria das pessoas não tem uma formação escolar avançada e, por isso, não tem acesso a essa informação sobre coleta seletiva, separação de material, o que é lixo, o que é rejeito, o que é reciclável, o que não é, e, com isso, o volume vai aumentando mais do que precisaria. E uma coisa de hábito também, acho. Essas confecções têm um hábito de fazer as coisas de uma maneira e você mudar o hábito é sempre um problema. Então, vamos falar agora das consequências, né? 80% dos resíduos têxteis vão parar no meio ambiente. Qual é o impacto disso na natureza? Gigante. Bom, eu sou gestor ambiental, então eu estudei bastante o assunto e até pela minha escolha de profissão isso me incomoda pessoalmente, as consequências da problemática de resíduos. Especialmente na cidade, a gente pode falar dos impactos diretos do resíduo na rua. Você vai no Bom Retiro, no Brás, tem um monte de enchente por conta disso, porque os resíduos vão se acumulando nos bueiros. Tem um problema social na região, né, que é muitas pessoas que vivem do material reciclável, só que não há um sistema estruturado para se reciclar o tecido. Então, o que acontece é que as pessoas passam nas ruas onde estão os tecidos, eles esvaziam os sacos, porque aquele plástico é rígido, tem um valor de mercado grande nos ferros velhos, nas cooperativas de reciclagem. Então, eles retiram para usar o plástico. E nisso, aquele resíduo fica todo espalhado nas ruas. Esse é o problema que aparece ali na hora, né? Que a gente consegue ver. Mas esse resíduo, a gente precisa sempre pensar
que ele carrega toda uma história, né? Quando a gente joga algo fora, a gente está jogando fora tudo que foi empregado na sua fabricação. Tanto o trabalho de pessoas, estamos falando, quanto impactos ambientais. Excesso de pesticidas usados, por exemplo, no cultivo do algodão. O poliéster, por si só, não é uma matéria-prima renovável, então é algo que durou centenas, milhares de anos para chegar no petróleo e produzir o poliéster, e a gente usa uma vez e joga fora, por exemplo. E o algodão tem esse consumo de pesticida, muito consumo de água, os processos de tingimento são altamente tóxicos. Então, tem uma série de problemas que estão por trás daquele resíduo que a gente vê na rua que não foi disposto de forma adequada. O número é 70% de toda a fibra têxtil fabricada no mundo é sintética, é poliéster. Então, é como jogar a garrafa PET, é mais e mais no lixo. Só que para PET tem aí um caminho sendo construído mais avançado. Para a solução desse sintético têxtil ainda não tem nada escalável. Tem um monte de pesquisa, mas a gente ainda não tem nada efetivamente sendo usado. Tem alguma coisa, mas ela não supre essa oferta louca que a gente tem desse descarte, desse resíduo. Jonas, você mencionou a região do Brás, né? O Bom Retiro também é importante polo têxtil, né? Não é difícil passar por ali e ver sacos e sacos de retalhos. A gente pode dizer que as confecções não sabem ainda usar, reutilizar ou dar o destino correto para esse material? É um problema estrutural. São vários paradigmas que precisam ser quebrados. Eu não acho que cabe às confecções usar ou reutilizar esse material. É algo maior, porque as confecções estão produzindo roupas e para elas é muito complicado utilizar a sobra. Só que elas também são, inclusive pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, também são responsáveis pelo que vai ser feito com esse material. Então é necessário ter políticas que fomentem as iniciativas que buscam reaproveitar. E aí sim, essas iniciativas naturalmente vão buscar parceria, vão buscar uma atuação em conjunto com essas confecções que estão gerando esse material. Mas, por outro lado, essas são as confecções tradicionais, que é o que gera mais e o que gira mais. Mas, por outro lado, tem também todo um outro caminho surgindo aí de novas marcas, novos criadores da moda que já estão pensando as suas marcas e os seus nomes a partir já de uma relação sustentável. Então, ainda não tem um sistema, é difícil até para eles, essa garotada que está saindo da faculdade, mas estamos tentando. A região de São Paulo também responsável por 30% da indústria têxtil brasileira, né? Queria saber como está a situação desse descarte aqui na capital. Quase nada acontece de forma estruturada, isso vale colocar. Existe um projeto, que é o chamado Retalho Fashion, mas que aparentemente está no papel ainda, não houve nenhum tipo de operação. Eu sei que houve vários avanços no papel, nas burocracias, inclusive com espaço já cedido, mas nenhuma iniciativa de fato, embora esse projeto, se eu não me engano, seja de 2012. Tá? Então a gente, infelizmente, acaba travando, boas iniciativas acabam travando pela falta de interesse, talvez, dos tomadores de decisão. Um exemplo disso, e aí falando em escala nacional mesmo, existem 3 projetos a nível federal, projetos de lei, que procuram fomentar iniciativas relacionadas à reciclagem, especificamente de têxteis ou não, essas 3 iniciativas, e tem mais uma aqui no estado de São Paulo, que é de 2013 e que continua parada na Câmara, e aí as iniciativas acabam travando muito porque a carga tributária é muito grande. Quando a gente fala de reciclagem, entra a bitributação, porque você está falando de pegar um material que já foi tributado, quando o primeiro usuário dele comprou, ele foi descartado, e aí você pega, e para pegar você precisa pagar imposto de novo, e nisso é por isso que, por exemplo, e aí saindo do universo têxtil, por isso que o papel reciclado é mais caro que o papel branco. Porque você faz a bitributação da matéria-prima e de todo o processo você não tem nenhum tipo de isenção de impostos. Então, eu acho que as coisas não avançam por conta do desinteresse, o interesse muito com esse olhar de curto prazo, de PIB e vamos aumentar a renda, e no final das contas a gente está basicamente se enterrando, em resíduos no caso, né? Outra coisa que é importante comentar é que os resíduos têxteis podem ser utilizados em outros segmentos, como na produção de barbante, forro de carro. Você pode falar um pouco mais sobre esse tipo de destinação? Sim, acho que, na verdade, tanto a Retalhar quanto o Banco de Tecido têm aproximação com essa forma de destinação, porque é onde há grande escala
de reaproveitamento de material. Você pode fazer a reutilização, que vem tanto numa forma artesanal, quanto na estruturação de uma marca que só trabalha com tecido reutilizado, como a maioria dos clientes da Lu no banco de tecido, certo? E tem a forma industrial, que é onde há escala mesmo. Então, o que acontece é um desfibramento do material. Então, o retalho ele é triturado, depois desfibrado, fragmentado em várias fibras. E essas fibras misturadas entram em outras máquinas que permitem a produção de 30 produtos diferentes com várias aplicações industriais. Então, na construção civil, na indústria automobilística, cobertores populares, tem realmente diversos materiais que podem ser obtidos a partir desse desfibrado têxtil. Só que isso também acompanha muito a economia do país. Nesse período de recessão econômica, por exemplo, diminuiu a produção automobilística, então todo mundo que vendia esse tecido desfibrado, essa manta desfibrada para a indústria automobilística, perdeu sua produção. Então é um problema estrutural também. Mas ainda isso tudo é muito pouco. Essa indústria é minúscula perto do que a gente produz de resíduo. Sim. Essa é a questão. Falando assim, parece que, como é que a gente... Não, é muito pouco. A gente produz muito mais resíduo do que essas indústrias conseguem efetivamente fazer material. Exato. E porque é caro o processo, como eu falei. Quando você confronta a possibilidade de fazer algo reciclado e algo a partir do tecido novo, o tecido novo sempre vai ser mais barato, infelizmente. Legal. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com mais Ecocidade. Não saia daí. Voltamos com Ecocidade, hoje falando sobre os resíduos têxteis e as alternativas para esse descarte. Continuo com Jonas Lessa, da empresa Retalhar, e com a Lu Bueno, do projeto Banco de Tecidos. Pessoal, no primeiro bloco a gente já falou sobre a situação do descarte de resíduos têxteis, as causas disso, o impacto na natureza. Queria saber agora um pouco mais sobre o projeto de vocês. Jonas, você pode falar como que começou, o que faz a empresa Retalhar? Bom, a Retalhar é um negócio social, portanto é uma empresa com o propósito de resolver problemas socioambientais e que faz a logística reversa de uniformes profissionais. Então a gente pega o uniforme profissional pós-consumo, então aquele que a indústria, a empresa que utiliza o uniforme está descartando, a gente pega aquilo que a princípio iria para um aterro sanitário ou para uma incineração, o que é ilegal, diga-se de passagem, e a gente faz esse processo de adequação do procedimento de descarte à legislação, fazendo a reutilização ou a reciclagem disso por algumas maneiras. Ou em escala industrial, como a gente falou do desfibramento, essa é uma das alternativas que a gente oferece para as empresas, ou de uma forma mais artesanal mesmo, envolvendo o trabalho de cooperativas de costura, que é onde está o nosso principal impacto social. Então a gente articula com essas cooperativas que estão na periferia da Grande São Paulo, para que elas façam o reaproveitamento desse material, transformando em novos produtos que voltam para a empresa que está descartando. Então, além de resolver o problema do descarte de uniformes e da adequação à legislação, a gente também pode agregar a empresa em termos de responsabilidade social, e isso se torna um case para que a empresa possa comunicar essa ação para os seus clientes e demais stakeholders. A Retalhar começou como um projeto de sustentabilidade dentro de uma confecção de uniformes, daí a especificidade com que a gente lida com esse resíduo. Então a gente primeiro fez um trabalho de coleta seletiva dentro da confecção, e ali uma confecção de pequeno porte que gera seus 500 quilos mês. Isso é bem significativo. E aí, na busca por uma solução, a gente entendeu o quanto é um problema estrutural e muito maior do que essa meia tonelada mensal nessa confecção. A gente entendeu que o setor de confecção do Brasil enfrenta esse problema, e aí depois a gente percebeu que as empresas que utilizam uniformes também enfrentam esse problema, e começamos a pensar em soluções para dar maior escala para a solução que a gente já tinha encontrado ali. Então, esse trabalho com as cooperativas e com as empresas recicladoras de tecido. E aí que a Retalhar foi se estruturando e tomando forma. Tá, a empresa só funciona aqui em São Paulo? A gente tem, a sede é só em São Paulo, mas a gente tem capacidade de atender toda a região sudeste e ainda um pouquinho do sul. Aí depende muito de qual o volume que a empresa tem para descartar, porque entram entraves logísticos, outros problemas estruturais, que às vezes acabam encarecendo muito o nosso serviço. Você mencionou a parceria com as costureiras, né? Queria saber como que é essa parceria aí na empresa. Bom, são cooperativas que já existem, a gente não formou nenhuma cooperativa. O que a gente faz é um trabalho de conectá-las ao grande mercado, por essa nossa capacidade de articulação. E aí nisso a gente faz uma consequência a geração de renda, mas a gente não se limita a isso. A gente faz um trabalho também
de empoderamento dessas cooperativas, porque a maioria delas é formada por mulheres que têm uma capacidade técnica de costura excelente, inquestionável, embora sempre haja melhorias possíveis, isso em qualquer área, mas tem algumas dificuldades principalmente em gestão, precificação, comunicação, e aí a gente procura entrar com esse suporte. E aí nisso a gente vê algumas melhorias acontecendo. Tá ótimo. Lu, vamos falar agora do projeto Banco de Tecidos. Conta pra gente como que funciona, quais as atividades que vocês fazem. Nós somos, a princípio, uma loja, onde você chega com o seu tecido, uma sacolinha de tecido, 10 quilos, por exemplo, deposita esse seu tecido. Isso gera um crédito em quilos de tecido. Então, se você chega com 10 quilos, você gera um crédito de 7,5 kg. A casa fica como um pagamento com 2,5 kg, 25% do seu depósito. E isso forma o nosso estoque, e esse estoque a gente vende a um preço justo, que é um único valor por qualquer tipo de tecido. Então, em poucas palavras, é assim que ela funciona. Mas com o tempo a gente entendeu que, justamente por toda essa problemática que a gente está falando aqui, o banco tem a capacidade de ser um sistema de circulação de tecido de reuso. Então, a ideia é trabalhar com essas sobras, tecidos ainda bons, que não são resíduos, não são pequenininhos, que ainda geram alguma forma de costura. Existe muito forte essa sobra de tecidos inteiros, rolos, quantidade mesmo ainda inteiros em toda a linha de confecção, e colocar esse tecido novamente na cadeia de mercado, colocar de novo no mercado, na cadeia têxtil, né? Então, em poucas palavras, é isso que é assim que a gente funciona. E de onde surgiu essa ideia? Como que é a procura aí na loja de vocês, o pessoal levando tecido? Surgiu com as minhas próprias obras, né? Eu sou diretora de arte, cenógrafa e figurinista, então surgiu não num mercado, né? Surgiu numa área, porque a área cênica, a área das artes é uma área, não chega a ser um mercado estruturado, não nessa área que eu trabalho. E também, sozinha, eu consegui juntar 600 quilos. Quando nós mudamos para um ateliê novo, eu olhei, pesei e falei, caramba, é muito, né? E tecidos de muitos anos, porque o que acontece, o tecido não estraga. Se você guarda ele direito, ele dura muito, dura no lixão e dura, imagina, bem guardado. E aí, com uma certa inconformidade, a gente achou que precisava fazer esse negócio circular. E começamos uma circulação entre colegas, entendemos que isso era um problema da moda e da cadeia têxtil. Abrimos a loja e hoje a gente tem uma circulação razoável. A gente tem 350 correntistas, que a gente chama, usando regularmente o sistema de troca. Somos basicamente B2B, né? Ou seja, quem vai comprar ação ou fazer esse sistema de circulação, os correntistas é quem produz, então ele usa a própria sobra e faz essa sobra que não servia para ele servir para outros e recolher do sistema tecidos que sirvam para ele. E, ao mesmo tempo, uma série de pessoas que compram isso. Lu, queria saber, os estilistas, designers, até mesmo as costureiras, elas podem atuar na diminuição de resíduos durante a produção, ou seja, no desenho ou na hora da costura, fazer com que haja menos resíduos? Existe, assim, claro, você deve pensar, não só por pensar no resíduo, mas por pensar na sua própria estrutura da sua própria empresa. Quanto mais tecido está sobrando, pior está a sua gestão da sua produção. Mas existe uma coisa que nós somos seres humanos e seres humanos trabalham com a identidade. Então, às vezes você não consegue adivinhar o que o outro quer, né? Nós temos a natureza, então às vezes você produz um tanto para um verão que não vem, ou você produz um tanto para um inverno que não vem, ou você acha que o Nordeste vai comprar flor e o Nordeste não compra aquela flor. Isso gera, claro que a gente pode diminuir, pensar, mas nunca nós vamos chegar num resíduo 0,0 nisso, porque isso seria só roupas quadradas, ou seja, como se todo mundo fizesse kimono cinza. Aí a gente kimono branco, aí não teria nenhum problema. Então, a questão não é extinguir todo o problema, é enfrentar o problema e trabalhar o problema, e ir resolvendo o problema de uma maneira sistemática. Porque se extinguir o problema é utópico, não existe isso. O problema sempre vai estar lá. Só assim, entrando um pouco mais no papel do designer, inclusive isso é colocado pela legislação, não exclusivamente para o profissional designer, mas que as empresas precisam pensar na concepção do produto, elas já têm que pensar no pós-consumo. Isso, a resposta da Lu foi muito direcionada para o processo produtivo. Nós estamos falando ainda do desenho do produto. O que vai ser desse produto depois
que for usado. Isso acaba recaindo muito para embalagens, por exemplo. Pensar numa embalagem que possa ser reaproveitada, que não seja só para o cara ir lá, chegar no mercado, comprar, chegou em casa e jogou fora, que é super comum. Mas aí, entrando no exemplo das roupas e falando especificamente de uniformes, um grande problema, e aí é onde um dos pilares da atuação da Retalhar, é a segurança no descarte de uniforme, porque ele tem um logo. O logo, ele normalmente vem bordado naquela peça. Então, a empresa acaba, por isso que acaba incinerando. Incinerou, queimou, resolveu o meu problema. Só que você compartilha o problema com toda a sociedade, porque a incineração gera uma série de impactos ambientais. Se esse logo não for bordado, se ele for bordado em um pedacinho de tecido e o tecido colocado na peça, tirou o tecido, não tem mais a identidade visual da empresa, acaba o problema da segurança. Como o logo está bordado, você tem que cortar. Se você corta, fica um buraco na peça. Aí você tem que botar um outro tecido. Isso vai encarecendo o reaproveitamento do material. Então, existem detalhes que, se o designer se atenta no momento de desenhar o produto, vão fazer toda a diferença nessa questão dos impactos ambientais que aquele material produz. Ainda faltam empresas ou projetos interessados nessa causa ainda no Brasil? Como vocês avaliam isso? Bom, a Retalhar trabalha com grandes empresas. Nosso foco, quanto maior a empresa, desde que use uniformes, melhor. Interesse sempre há. Toda vez que a gente senta numa mesa de reunião, desperta muito interesse, a gente vê olhos brilharem, digamos assim, mas o problema ainda é o preço. A gente concorre com o aterro, com a incineração, e acaba ficando sim mais caro. O aterro e a incineração são ilegais, se você traduzir a legislação ao pé da letra, mas não há decretos e normas regulamentadoras que induzam a proatividade das empresas, digamos assim. E aí é onde a gente acaba tendo essa dificuldade. Então, há interesse, mas não há disposição em pagar mais pelo seu resíduo, que é a sua responsabilidade. Então, temos essa pequena dificuldade, digamos assim, que é de tornar esse nosso serviço compatível com o pensamento do grande mercado. Mas, aos poucos, à medida que a gente vai atuando com empresas grandes, isso vai gerando o benchmarking. Então, as outras empresas que não estão fazendo isso começam a prestar atenção, o Estado começa a prestar atenção no uniforme, o que está sendo feito, e aí você gera uma onda um pouco maior. Você acabou de mencionar o mercado, né, a iniciativa privada, mas e o poder público? Como que ele pode atuar aí nessa causa para ajudar na redução do descarte? Bom, como eu falei, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela coloca em linhas gerais, ela estabelece as diretrizes para o tratamento de resíduos. E aí entram os decretos e normas regulamentadoras que traduzem em miúdos o que quer dizer a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o que cada um é obrigado a fazer. Só que esses decretos ainda, a lei é relativamente nova, é de 2010, mas esses decretos acabam incidindo sobre os materiais considerados perigosos. Já tem para óleos e lubrificantes, pilhas e baterias, pneus, embalagens não pelo perigo, mas sim pelo volume. E aí alguns materiais como os têxteis acabam ficando à mercê das iniciativas privadas. E isso, aliado à falta de incentivos fiscais, acaba atrasando todo o processo. E aí entra nisso a prorrogação do prazo para acabar com os lixões. Isso é um dos grandes entraves. A legislação, como eu falei, é de 2010, ela colocava que em 2014 todos os municípios precisavam acabar com qualquer lixão. Isso não aconteceu e já está em tramitação na Câmara um projeto de lei para prorrogar isso para 2018. Então, cada vez que a gente prorroga, as iniciativas, as pessoas e empresas vão se acomodando. Eu continuo mandando para aterro, eu continuo incinerando e está tudo bem. Continuo mandando para o lixão, isso principalmente nos municípios menores. Isso vai gerando uma série de problemas e vai travando essas iniciativas que buscam reverter e quebrar esses paradigmas. Então, por exemplo, no banco as pessoas ligam muito lá querendo saber onde colocam o resíduo, realmente o resíduo. E eu falo, não sei. E isso deveria ser uma questão de gestão pública. A gente devia ter lugares que recolhessem isso e que efetivamente tivesse um sistema de onde colocar e o que fazer com isso. Essa ajuda é um problema público. Né? A gente vai fazendo o que a gente pode dentro da iniciativa privada. Os grandes estão preocupados por uma questão de marca, por uma questão de consciência, não importa, está todo mundo preocupado. Mas se não tiver uma ajuda, né? Se a gente não tiver estrutura a partir do poder público, em algum momento a gente empaca ou retarda, como está dizendo o João.
Ótimo. Lu, você pode deixar aí o contato para quem quiser falar com o projeto Banco de Tecidos? Basicamente o nosso site www.bancodetecidonosingular.com.br e lá tem o nosso e-mail, tem tudo por ali, vocês conseguem falar muito tranquilamente. O nosso Face também super funciona, que é Banco de Tecido, no singular de novo. E lá tudo funciona bem. Ótimo. E Jonas, qual que é o contato da empresa Retalhar? Também o site é a melhor forma, retalhar.com.br, e tem o meu e-mail, jonas@retalhar.com.br, aí cai direto na minha caixa e a gente entra em contato. Ótimo. Gostaria de agradecer a participação, Jonas. Lu, muito obrigada pela participação no programa Ecocidade. O Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.